Uma viagem inesperada. Dois amigos que sempre mantiveram seus limites. Mas, quando a solidão os coloca frente a frente, algo muda. Helena e Daniel lutam contra um desejo proibido, um sentimento que nunca deveria ter nascido. Um toque, um olhar, e a linha entre certo e errado se dissolve. Será que resistirão, ou esse desejo os destruirá? Descubra agora nessa história surpreendente e emocionante. Helena olhava pela janela do carro, observando a estrada sinuosa que se perdia entre as montanhas. O silêncio entre ela e Daniel era carregado de uma tensão que nenhum dos dois ousava nomear. Haviam sido amigos por tanto tempo, que qualquer sensação estranha deveria ser descartada sem hesitação. Mas, naquele instante, dentro daquele carro isolado do mundo, cada olhar trocado parecia carregar um significado oculto. A viagem havia sido organizada há meses. O grupo de amigos planejara tudo nos mínimos detalhes, mas imprevistos surgiram, e um a um foram desistindo. No fim, sobraram apenas os dois. Helena tentou recusar, mas Daniel garantiu que não seria um problema. Afinal, eram apenas amigos. Sempre foram. O chalé onde ficariam era isolado, cercado por uma floresta densa e um lago que refletia o céu como um espelho. Assim que chegaram, a noite já começava a cair. O frio do inverno os obrigou a acender a lareira, e enquanto a madeira crepitava no fogo, o silêncio entre eles se tornou mais pesado. Daniel sentou-se no sofá, massageando a nuca, e Helena percebeu o cansaço estampado no rosto dele. "Você está exausto", disse ela, tentando aliviar o clima. "Um pouco", ele respondeu, lançando-lhe um meio sorriso. "Essa viagem não saiu como eu imaginava." "Como imaginava?" ela perguntou, curiosa. Daniel hesitou por um instante. Depois suspirou. "Não sei. Só acho que está diferente do que deveria ser." Helena sentiu um arrepio percorrer-lhe a pele. O fogo da lareira projetava sombras que pareciam brincar nas paredes, tornando o ambiente ainda mais intimista. Ela se obrigou a desviar o olhar. "Acho que vou dormir cedo", disse, levantando-se. Daniel assentiu, mas quando ela passou ao lado do sofá, seu braço roçou no dela de leve. Foi um toque acidental, mas Helena sentiu o impacto dele como se fosse uma explosão. Seu coração disparou, e ela soube que não era a única a sentir aquilo. Quando entrou no quarto, fechou a porta com mais força do que o necessário. Respirou fundo, tentando acalmar os pensamentos. Aquilo não podia estar acontecendo. Daniel era casado. Ela não poderia sequer cogitar. Mas então, um leve toque na porta fez seu coração parar. "Helena." A voz dele era baixa, quase um sussurro. Ela fechou os olhos, lutando contra o turbilhão dentro de si. Não respondeu. Ficou ali, imóvel, sentindo o peso do desejo proibido pairando no ar, prestes a transbordar. Helena permaneceu imóvel, sentindo o coração martelar dentro do peito. A voz de Daniel ainda pairava no ar, carregada de algo que ela não queria nomear. Do outro lado da porta, o silêncio se arrastou por segundos intermináveis, até que ela ouviu seus passos se afastando. Soltou o ar, sentindo os ombros relaxarem um pouco. Aquilo era loucura. Precisava dormir, esquecer o que tinha acabado de acontecer. Mas, por mais que tentasse, seu corpo continuava alerta, como se esperasse algo. A madrugada avançou lentamente. O vento sussurrava lá fora, e a madeira do chalé estalava com o frio. Virava-se de um lado para o outro, tentando afastar os pensamentos proibidos que a atormentavam. Então, um barulho diferente ecoou pelo corredor. Helena se levantou, hesitante. Ao abrir a porta, viu Daniel na sala, sentado no sofá, com os olhos fixos nas chamas da lareira. Seu perfil era iluminado pela luz tremeluzente, e havia algo nele que a fez prender a respiração. "Não consegue dormir?" Sua voz saiu mais fraca do que pretendia. Ele ergueu os olhos para ela, e naquele instante, Helena soube que estavam no limite do que era certo e errado. "Não", Daniel admitiu, desviando o olhar logo em seguida. "Tem algo em minha cabeça que não me deixa em paz." Ela sabia exatamente o que era, porque sentia o mesmo. Aproximou-se devagar, sentando-se na poltrona ao lado. O silêncio entre os dois pesava mais do que qualquer palavra. "Helena." Ele passou a mão pelos cabelos, visivelmente atormentado.
Isso não deveria estar acontecendo. Ela engoliu em seco, desviando o olhar para o fogo. Eu sei. Os minutos se arrastaram, e mesmo sem palavras, o desejo crescia entre eles, tornando-se quase palpável. Foi então que Daniel se levantou. Por um instante, Helena achou que ele fosse se afastar, mas ao invés disso, parou à sua frente. O calor de seu corpo era quase tão intenso quanto o da lareira. Ela deveria se mover. Deveria dizer algo, romper aquele momento antes que fosse tarde demais. Mas não conseguiu. Daniel ergueu a mão, roçando de leve a ponta dos dedos no rosto dela. O toque foi suave, hesitante, como se ele lutasse contra o próprio desejo. Helena fechou os olhos por um segundo, sentindo o coração descompassado. Me diga para parar. A voz dele saiu rouca, carregada de conflito. Ela abriu os olhos, encontrando os dele. A respiração de ambos estava descompassada, e o mundo ao redor parecia ter desaparecido. As palavras estavam ali, presas na garganta. Tudo o que precisava fazer era dizê-las. Mas seu silêncio falou por ela. E naquele instante, o limite entre o certo e o errado finalmente se rompeu. Helena sentiu o toque de Daniel deslizar por sua pele como fogo. O ar entre eles estava carregado, e tudo dentro dela gritava para recuar, mas seu corpo não obedecia. O tempo parecia ter parado, congelado naquele instante onde o desejo se sobrepunha a qualquer consequência. Então, como se um fio invisível se rompesse, Daniel recuou abruptamente. Passou as mãos pelo rosto, respirando fundo. Isso está errado. Sua voz soou quebrada. Helena piscou, despertando do torpor que a consumia. As palavras dele caíram sobre ela como um balde de água fria. Ele tinha razão. Aquilo era um erro. Um erro pelo qual pagariam caro. Levantou-se apressada, sentindo o peito apertado. Eu preciso de um pouco de ar, murmurou, se afastando antes que qualquer lágrima escapasse. Saiu do chalé, sentindo o vento gelado cortar sua pele. Respirou fundo, tentando acalmar o coração acelerado. A noite estava silenciosa, apenas o som distante das folhas sendo balançadas pelo vento preenchia o vazio. Mas dentro dela, uma tempestade rugia. Minutos se passaram até que ouviu passos atrás de si. Não precisou se virar para saber que era Daniel. Helena. Ele parou a poucos passos, sua voz carregada de culpa. Isso nunca deveria ter acontecido. Ela fechou os olhos, sentindo a dor latejar em seu peito. Eu sei. Ele suspirou, e o silêncio se estendeu entre eles. Eu amo minha esposa, disse, e cada palavra soou como um golpe para Helena. Ela virou-se para ele, forçando um sorriso amargo. Então volte para ela, Daniel. Ele a encarou por um longo instante, e naquele olhar, havia um misto de arrependimento e algo mais profundo, algo que nenhum dos dois ousaria nomear. Me desculpe. Foram suas últimas palavras antes de se virar e desaparecer de volta no chalé. Helena permaneceu ali, olhando para o vazio, sentindo o coração apertar. Ela sabia que aquela era a única escolha possível. O desejo entre eles tinha sido real, intenso, mas nunca deveria ter existido. E agora, tudo o que restava era a dor de um sentimento proibido que jamais poderia se tornar algo além de um erro não consumado. Nos dias que se seguiram, mantiveram a distância necessária. A viagem chegou ao fim, e a rotina os engoliu de volta, como se nada tivesse acontecido. Mas no fundo, ambos sabiam que nunca mais seriam os mesmos. Helena tentou seguir em frente, se convencer de que tudo não passará de um momento de fraqueza. Mas, em noites silenciosas, quando fechava os olhos, ainda sentia o calor daquele toque. E Daniel, por mais que tentasse apagar aquela lembrança, sabia que uma parte dele sempre se perguntaria como teria sido se tivesse cedido. Na vida, somos constantemente testados por desejos e escolhas. O que define quem somos não é o que sentimos, mas as decisões que tomamos. Helena e Daniel enfrentaram um desafio que poderia destruí-los, mas compreenderam que nem todo desejo deve ser seguido. Que essa história nos lembre que temos o poder de decidir nosso destino. Se gostou, continue acompanhando e assista mais histórias incríveis aqui no canal.